Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Bom estar com vocês aqui neste dia, ok? Para continuarmos a nossa aula de língua portuguesa. Como nós, de certa forma, já vimos aí até então alguns termos acessórios da oração, ok? Acessório por quê? Por exemplo, se eu estou de óculos, o óculos para mim é um acessório. Se eu tiro, de certa forma, aqui no meu caso, para mim vai fazer uma diferença, mas é algo que não nasceu grudado em mim, ok? Então, de certa forma, aqui eu posso retirar e colocar um acessório, tá bom? Diga-se de passagem que, de certa forma, é até um acessório importante. Então, vimos que dentro da língua portuguesa nós temos algumas palavras, ok? Algumas expressões que funcionam também como termos acessórios. Elas podem estar ali ou podem ser retiradas, tá bom? A nível de questões de significado, elas podem estar ou podem não estar. Elas, de certa forma, até como uma das colegas falou aí em uma das aulas presenciais, elas servem como se fosse um enfeite, tá bom? Outra coisa, né? O fone de ouvido aqui. O fone de ouvido é um acessório em si, tá bom? Então, aqui só para a gente, de certa forma, ilustrar essa questão de termos acessórios e fazer uma lembrança, né, de certa forma aqui. Gente, então, o que eu quero falar com vocês hoje a respeito dos termos acessórios ainda? Que esses termos acessórios, eles possuem ali uma pontuação. Então aí, diante dos adjuntos adnominais e diante dos adjuntos adverbiais, temos algumas regrinhas a respeito aí da vírgula, tá bom? Então aqui é de extrema importância que você consiga guardar esses conceitos que nós vamos pontuar aqui na aula, justamente para que numa futura avaliação ou de certa forma aí para você escrever algum texto, você não escorregar na casca dessa banana aí, ok? Das vírgulas, nos adjuntos adnominais, nos adjuntos adverbiais. Tá bom, é fácil, galera. Inclusive é uma aula aqui compacta, ok? Até porque o assunto não exige é, uma questão mirabolante para você assimilar o conteúdo em si, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui um slide para facilitar a visualização e nós vamos comentando um a um. De antemão, eu peço que vocês tenham esse conteúdo no caderno, tá bom? Então, por favor, façam uso das anotações no caderno, porque vai ajudar você na hora da prova, tá bom? Inclusive, a nível de estudo, vai te ajudar, ok? Então, vamos lá. O primeiro slide aqui, a compartilhar com vocês, ele me dá uma definição, e dentro dessa definição eu quero fazer alguns apontamentos com vocês. Primeiro, eu vou fazer a leitura. Partindo-se do princípio de que a vírgula se encontra relacionada a fatores de ordem sintática, torna-se facilmente compreensível a razão de ela, quem? A vírgula, também se manifestar entre os chamados termos acessórios da oração. Então, antes da gente começar a aula, eu já comuniquei, já falei sobre termos de acessórios. Em aula em si, quando nós introduzimos o assunto adjunta adnominal e adjunta adverbial, nós falamos em si dessa expressão, termos acessórios da oração. Então, não vou reforçar aqui porque vai ficar repetitivo. Falamos isso agora na introdução da aula, não vou repetir aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nesse slide? É que a vírgula ele está me dizendo em si, na definição, ou melhor, a definição me diz que a vírgula ela vai fazer parte de uma ordem sintática. E toda vez que eu ouço essa palavra, sintaxe, dentro da língua portuguesa, tá ok? No assunto aí de língua portuguesa, eu tenho que guardar, eu tenho que internalizar, eu tenho que meditar, refletir e até mesmo sonhar ou ter pesadelo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Que sintaxe sempre vai estar relacionada a funções que algumas palavras possuem ali dentro da minha oração. Quais são essas principais funções? Diga-se de passagem de uma forma aqui genérica: sujeito e predicado, tá bom? Então, a relação sintática das palavras dentro de uma oração é que essas palavras ali elas possuem uma função, ok? Existe uma função que vai ser dentro do sujeito e existe uma função que vai ser dentro do predicado, tá bom? Ah, professor, e os outros elementos? Predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, não sei o quê. Isso também está relacionado à sintaxe. Eu só coloquei tudo isso dentro de um grande pacotão para resumir a minha fala aqui, tá bom? Então, o que que a gente assimila desse primeiro slide? Que a vírgula, ela está intimamente ligada a respeito dessa questão da sintaxe em si, tá bom?
uma vírgula fora do lugar faz toda a diferença dentro da questão em si, das relações das palavras dentro da sintaxe em si. Gente, perdoa aí pela notificação, é porque o computador aqui está ligado, eu estou gravando e, consequentemente, eu esqueci de fechar os aplicativos aqui, apareceu uma notificação aqui, tá bom? Então vamos seguir aqui, pessoal. Próximo slide. O adjunto adnominal. Então a gente vai falar da vírgula em relação ao adjunto adnominal e depois a gente vai falar da vírgula em relação ao adjunto adverbial, tá bom? Então, dentro do adjunto adnominal, a gente precisa relembrar o que ele é em si. Então, ele vai funcionar como aquele termo, aquela palavra, aquela expressão que caracteriza um substantivo. Logo, essa caracterização do substantivo, ela não tem uma intermediação ali do verbo em si, ok? Então, quem são os adjuntos adnominais, então, né? Para a gente poder lembrar aqui. Quem vai representar esses adjuntos adnominais? Artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais. Então, essas classes de palavras, tá bom? Que a gente comentou aqui agora, elas na sintaxe são chamadas de adjunto adnominal, porque eles se relacionam a um determinado substantivo em si. E quando isso acontece, o que vai gerar em si? Eu não posso separar por vírgula. Então, a regrinha para o adjunto adnominal em relação à vírgula em si é que não se separa adjunto adnominal com vírgula. Olha o exemplo aí, ó. As primeiras alunas classificadas chegaram, tá bom? Os termos que estão sublinhados aí, o artigo as e o numeral primeiras, todos esses dois estão, de certa forma, caracterizando quem? O substantivo alunas. Esses termos ali não podem vir por vírgulas, tá ok? Então, de certa forma aqui, se houver alguma vírgula entre esses elementos, estaria, gramaticalmente falando, errado, ok? Gramaticalmente falando, fora da norma padrão, tá bom? Então, a regra primeira é adjunto adnominal não é separado por vírgula, tá bom? Então, por favor, guarde isso daí no coração com muito amor e carinho, para você não esquecer, inclusive na hora da prova, tá bom? Agora, amigos, a adjunta adnominal é só isso. Agora a gente vai falar da vírgula em relação à adjunta adverbial. Seria muito fácil chegar aqui e falar assim, olha só, para o adjunto adverbial também não tem vírgula. Então não teria nem graça, né? Nem precisaria de regras. Então, de certa forma, é uma definição que a gente guardaria numa boa. Agora, o adjunto adverbial, até que foi o nosso último assunto de aula em si, aula presencial, né? Diga-se de passagem aqui, ele, de certa forma, tem o uso da vírgula sim, tá bom? Então, fazendo a leitura aqui, só para a gente relembrar o que é o adjunto adverbial, e depois a gente vai para a regra. Tendo em vista a função desempenhada por esse termo, qual termo? Adjunto adverbial, ok? Qual é a função dele? Justamente indicar uma circunstância. A quem? A um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Então, o adjunto adverbial é aquela palavrinha, aquela expressão que está ali na frase e ele indica uma circunstância para um verbo, para um adjetivo ou para um outro advérbio. Nesse caso aqui, como ele indica apenas uma circunstância, ele é necessário usar, ou melhor, recomenda-se, né? Usando até a expressão que está aqui no slide, recomenda-se o uso da vírgula, tá bom? Isso daí quando vier após o verbo e seu respectivo complemento. Então vamos lá. Encontrei alguns professores hoje pela manhã reunidos com o diretor. Essa expressão aqui, ó, hoje pela manhã, me indica uma circunstância de tempo, ok? E isso está ligado a quem? Ao verbo encontrar. Então, essa expressão que está de azulzinho aqui na tela para você, está me remetendo a uma circunstância do verbo encontrar. Opa, logo ele é um adjunto adverbial, ok? Se ele indica a circunstância de tempo para um verbo, adjunto adverbial. E logo, ele sendo adjunto adverbial, como está aqui dentro desse momento ali, de certa forma, fora de posição, um pouquinho mais distante do verbo, eu coloco ele entre vírgulas. Justamente para me sinalizar aqui
a pessoa que for ler, que aquilo ali indica uma circunstância de tempo de alguém que eu já falei, que é o verbo encontrar, tá ok? Então, a vírgula, a primeira parte que a gente usa no adjunto adverbial é essa. Ela está ali simplesmente para sinalizar que aquela expressão é um adjunto adverbial, ok? Então, isso daí, tanto quanto para gramática e tanto quanto para redação, é fundamental, pessoal. Então, agora nós vamos falar aqui do adjunto adverbial anteposto, ou seja, o que vem antes ou intercalado. Pode vir entre algumas expressões, tá bom? De certa forma, o intercalado foi até o exemplo anterior, tá bom? Diga-se de passagem aqui. Então, aqui a gente vai ver o anteposto em si. Mediante tal situação, o adjunto adverbial deve ser separado por vírgula. Entretanto, aqui cabe uma exceção. Quando o adjunto adverbial aparecer por uma expressão que é pequena em tamanho em si, a vírgula estará dispensada. Veja comigo os dois exemplos. Hoje pela manhã, encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Opa, encontrei a minha frase seria, né, sem o adjunto adverbial, encontrei alguns professores reunidos com o diretor. Eu peguei uma circunstância de tempo ali, ok? E coloquei ele na frente da minha oração. Logo, aquela expressão que está na frente da minha oração, ela indica uma circunstância do verbo encontrar. Perceba que é uma expressão grande. Logo, depois do adjunto adverbial, coloca-se uma vírgula. Tá ok? Então, caso acontece diferente aqui é o seguinte: o adjunto adverbial numa frase menor, de certa forma ali eu posso dispensar o uso da vírgula, que é o caso que vai acontecer no segundo exemplo. Amanhã irei rever alguns amigos. É uma expressão menor. Se ela é menor, o adjunto adverbial ali não é obrigatório usar a vírgula em si. Então, eu posso dispensá-lo. Então, é essa regra que vocês precisam guardar. Nesse caso aqui, quando o adjunto está anteposto ou até mesmo intercalado, ok? Se é uma expressão maior, uso vírgula. É uma expressão menor, não uso vírgula. Tá bom? Pessoal, a explicação, a teoria é simplesmente isso, ok? Agora nós vamos, pelo WhatsApp aí, de certa forma, compartilhar os exercícios e corrigir esses exercícios também. Fico imensamente agradecido pela sua presença comigo. Se tiver qualquer dúvida, também contate-me, ok? Pelo WhatsApp para a gente poder explicar aí e eliminar toda e qualquer dúvida, tá bom? Até porque, como a gente fala na aula lá, ok? Dúvida é o nosso vilão. E eu não gosto de ficar ali perdendo para ninguém. Creio que vocês também não. Então, de certa forma lá, não percam para o vilão chamado dúvida. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui.